Olá, pessoal, boa noite. Sou Rubem Martins, estou como presidente do Conselho Temático de Comércio Exterior. Estamos aqui começando o nosso quarto FIEP Internacional aqui de 2024. Vamos falar um pouco sobre estratégias de financiamento para exportação e como o Redinac e o Banco do Nordeste podem impulsionar seus negócios internacionais. É com muita satisfação aqui que recebemos o Queiroz, o superintendente estadual de Pernambuco, do Banco do Nordeste, e também César Andrade, que é o coordenador do Núcleo de Economia aqui da FIEP e gestor do Núcleo de Acesso ao Crédito. Muito obrigado pela presença, Hugo. Vamos fazer esse bate-papo aqui de maneira muito informal, mas espero que traga muito esclarecimento para todo mundo. Boa noite, Rubem. Boa noite, César. Primeiro, agradecer a oportunidade. Acho que o Banco do Nordeste, enquanto Banco de Desenvolvimento, ele participar e contribuir nessas discussões, ele é de grande valia. A gente vir aqui, numa entidade de classe tão representativa, enfrentar o tema do financiamento à importação com um viés bem nordestino, como o próprio nome do banco diz, Banco Nordeste. Perfeito. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar participando aqui do FIEP Internacional, né, com um tema tão importante, né, para a gente poder estimular o desenvolvimento da indústria pernambucana, né, e da indústria do Nordeste também, porque a gente está abrangendo todo o Nordeste, né, nessa apresentação de hoje. E eu vou falar um pouquinho do que é a Redinac, né, que é o Núcleo de Acesso ao Crédito, que é uma rede criada pela CNI desde 2015 e que está localizada em todo o Brasil, né, tem ponto focal em todos os estados do Brasil. E é isso, eu vou trazer essa apresentação para vocês hoje, né? Espero que contribua para todos os nossos ouvintes. Perfeito. Pessoal, eu vou explicando aqui um pouco como é que funciona a nossa dinâmica. O Hugo vai fazer a apresentação dele, depois, logo em seguida, o César. Começo. Você vai começar? Pronto. O César vai fazer a apresentação dele, depois, logo em seguida, o Hugo faz a apresentação dele. Nós temos algumas perguntas preparadas já, e se sobrar um tempinho, vocês podem botar a pergunta no chat, que se a gente tiver com um tempinho sobrando, a gente faz as perguntas de vocês, ok? Então, é, César, fica à vontade. César já é da casa, já não tem muita cerimônia aqui. Fica à vontade, César. Isso, Rubem. Bom, o NAC, que é o que eu estou trazendo hoje, é o Núcleo de Acesso ao Crédito da CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria, e que está abrangendo em todo o estado, em todo o Brasil, né, em todos os estados do Brasil, como eu falei aqui na minha apresentação inicial. Meu papel é trazer as informações, fazer o pessoal conhecer o que é o NAC, e pode passar a apresentação, Mico. E primeiro deixar claro que o NAC ele não é uma agência de financiamento. A gente não empresta dinheiro, não disponibiliza crédito através da rede NAC, mas sim uma fonte de informação, um facilitador do empresário para conseguir o crédito mais adequado para ele, né, de acordo com a necessidade do empresário. Aqui é só uma apresentação rápida, eu sou economista aqui da Rural, com MBA em Economia e Negócios e mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural. Atuei como coordenador de pesquisas econômicas lá em Angola. Também sou professor de disciplinas como macroeconomia, microeconomia. E atualmente estou como economista-chefe aqui da Federação das Indústrias e também gestor dessa rede, que é a Rede NAC, que a gente vai trazer agora. Primeiro, antes de eu falar da Rede NAC em si, eu queria trazer um pouquinho da importância da indústria pernambucana e por que que o crédito é tão importante, né, para a indústria pernambucana. Hoje, a indústria pernambucana ela representa 20,7% do PIB do estado, é uma fatia bem importante, mas a gente é responsável apenas por 1,6% das exportações brasileiras. Pernambuco, para quem acompanha a gente aqui na FIEP, todo mundo sabe que a balança comercial de Pernambuco é historicamente deficitária. A gente exporta bem menos do que importa, né? E o que representa apenas esse percentual de 1,6% das exportações brasileiras. Daí a importância do crédito para tentar impulsionar as indústrias pernambucanas a atender outros mercados, né? A alcançar outros mercados. Mas a importância da indústria traz aí, porque apesar dela responder apenas 1,6% das exportações brasileiras, responde por 90,5% das exportações efetuadas dentro do estado de Pernambuco. Então, tem uma fatia bastante importante. E aí, a título de conhecimento, em 2023, a gente exportou 2,1 bilhões de dólares, né, aqui em Pernambuco.
e mais um overview da indústria, né? Uma informação geral da indústria. Aí, do ponto de vista da indústria nacional, a cada R$ 1 produzido, a indústria gera R$ 2,44 na economia brasileira, né? A gente tem os melhores salários, né? A indústria pernambucana hoje ela tem 18 mil empresas, né, dos diversos setores, mas no Brasil são 10,3, que alcança 322 mil colaboradores da indústria, no Brasil 10 milhões, cerca de 10 milhões, né? E a gente tem os melhores salários, então daí a gente tira a importância da indústria aqui em Pernambuco e em todo o Brasil. Então, o Pernambuco, por si só, exporta pouco, mas o pouco que ele exporta, a maioria é da indústria, né? Vem da Vem indústria, a maior depois parte do da indústria. agronegócio, né? A indústria é a maior fatia, mais de 90%. Apesar de ela ser historicamente deficitária, a gente importar mais do que exportar, mas dentro das exportações a maioria sai de dentro da indústria, da transformação principalmente. De produtos manufaturados é cerca de 88%. E aí, daí a necessidade de ter se criado a Rede NAC. A gente tem um estudo que é a sondagem industrial, e a gente faz um recorte para a sondagem do crédito, onde a gente criou um índice, que é um índice de difusão, para vocês entenderem, ele varia de 0 a 100. Se ele tiver acima de 50 pontos, indica que o empresário ele tem facilidade em conseguir acesso a crédito. Se ele tiver abaixo de 50 pontos, indica que o empresário ele está tendo dificuldade de ter acesso ao crédito. A gente tem esse estudo desde 2009. E esse gráfico aí está trazendo informações de 2022 para cá. Mas desde 2009, nunca nós tivemos acima dos 50 pontos aqui em Pernambuco. E em todo o Brasil, em alguns momentos, superou os 50 pontos, mas aqui em Pernambuco a gente nunca teve esse índice acima dos 50 pontos. Ou seja, sempre, historicamente, o empresário pernambucano ele tem dificuldade de ter acesso ao crédito, e são diversos os motivos, né? Ou pelo excesso de exigências que existem das instituições financeiras, mas principalmente pela falta de informação. Muitos dos empresários, quando a gente vai perguntar a ele por que você foi em busca do crédito, ele vai informar para a gente que não, por falta de conhecimento. Nem sabia que existia. Nem sabia que como, não tem ideia de como é que eu faço para ir atrás, em que banco eu vou, quem eu procuro, qual a linha de crédito mais adequada para o meu negócio, para capital de giro, para comprar máquinas, ou para o que quer que seja, né? Então, esse aí é um gráfico que eu trouxe, que eu acho super interessante, que faz parte de uma... Esse aí é Pernambuco, né? Da nossa sondagem do crédito, da FIEP. Mas sempre esteve abaixo de 50 pontos. O que é uma coisa triste, né? Principalmente quando a gente sabe que a maioria dos casos é por falta de informação. Mas aí a gente está aqui, o FIEP Internacional, justamente, né, para a gente mudar isso, e a Redinac também. Desmistificar, né? Isso. A palavra é essa, né? Difundir a informação. Isso. Pronto. Aí agora o que é o núcleo de acesso ao crédito? Foi criado em 2015 e o primeiro ponto que eu falo é: nós não somos instituição financeira. A gente não fornece crédito. A gente está aqui para mostrar qual é o caminho que o empresário deve percorrer para buscar o crédito, né? Ele funciona em formato de rede. Ele está hoje em 26, tem um ponto focal em 26 dos 27 estados do Brasil. Mas a gente atende todo o Brasil através da CNI. Aquele estado que não tem um ponto focal da rede NAC, a CNI atende. Aí pode passar, amigo. Pronto, aí é só uma exemplificação do que a rede NAC, ela está em 26 estados, né? A rede está em 26 estados. A gente tem 28 publicações ativas mensalmente, né? Sempre de diversos tipos de informação, né? Ano passado nós atendemos 16 mil empresários, ainda é pouco, a gente ainda pode alcançar muito mais, né? E a experiência toda é dentro do setor industrial, né? Financiamento dentro do setor industrial, até porque nós somos uma federação que representa a indústria, né? E quais são as linhas de créditos mapeadas, né? A gente mapeou em três pontos principais, né? O primeiro é aumentar o seu negócio, né? Então, a gente vai buscar as principais instituições financeiras e as principais linhas de crédito que existem, né? Específicas para quem deseja reformar, ampliar, expandir ou modernizar as instalações do seu empreendimento. Então, a gente vai direcionar, o empresário vai chegar a gente e a gente vai direcionar ele as linhas de crédito que existem das diversas instituições financeiras, o BNB, por exemplo, também, o BNDES, as instituições privadas também, as fintechs, as que têm algum tipo de crédito
Aí a gente vai direcionar. Aí, claro, cada banco vai fazer sua triagem, o seu formato, mas aí a gente vai mostrar ele que existe e ele vai ver qual é o mais adequado para ele, né? Tem também a linha de crédito voltada para comprar novos equipamentos, né? Caso, aí eu coloquei ali, caso a sua indústria precise de novas máquinas, equipamentos ou veículos para ampliar sua capacidade de produção, existem linhas de crédito dedicadas exclusivamente a isso, né? Então, existem, das diversas instituições financeiras que existem em todo o país. E também para investir em inovação, né? A gente teve o FINEP Day recentemente, né, que é voltado para a inovação aqui dentro da Federação das Indústrias. Então, se o empresário ele decidir que é hora de inovar, ele sabe que existe recursos destinados principalmente, né, direcionadamente para a inovação, né? Então, esses são o papel do NAC. O que eu quero mostrar, o papel do NAC é esse: mostrar que existe linha de crédito e direcionar o empresário para ele buscar a linha de crédito mais adequada para ele. O NAC, então, é o grande Google das linhas de crédito, né? Pronto. Se Isso você aí. botar, inclusive, se você colocar no Google crédito, acessar o crédito, um dos primeiros que vai aparecer lá é a Redinac. Pode passar, Mico. Então, aí como o NAC pode ajudar a sua empresa, né? Aí a gente tem um atendimento, né? Oferece atendimento para apoiar a indústria na busca de financiamento junto a uma instituição financeira. Tudo através do nosso site, né? A gente tem um site que é nac@cni.com.br. Nesse site tem descrito todas as linhas de financiamento que existem. Ele pode filtrar pela necessidade dele, se quer para exportação, para importação, se quer para investir. Repete o site aí, César, por favor. NAC, NAC, né? nac.cni.com.br. No final, até coloquei um QR Code na apresentação para quem quiser colocar, entrar, né? Conhecer, né, o NAC. A gente também tem serviço de consultoria, né? O NAC possui um serviço de consultoria para elaboração de projetos, né? A gente tem uma rede de consultores credenciados em todo o Brasil. Então, se o empresário vier buscar a gente vai ter essa intermediação com essas empresas consultoras, né? Com o aval da CNI. Todos já foram qualificados pela CNI, né? E o principal deles que é mostrando as linhas compartilhando as linhas de créditos disponíveis no mercado, né? Aí o ideal, a principal questão é essa, é mostrar aquilo que tem compatível com o que o empresário está buscando. Ou seja, só uma pergunta. Eu sei que a gente não chegou ainda nas nossas perguntas, Não, mas para pode. não perder o mote aqui. Dentro disso que você está falando, desses produtos e benefícios do NAC aí. Eu sei que cada caso é um caso, cada modelo é um modelo, cada necessidade Sim, é. Mas, sim. em vias de regra, quanto custa o serviço do NAC? Vai depender. Pronto, esse atendimento para direcionar é gratuito, né? Para direcionar para Para a linha de direcionar, crédito, então, o o empresário empresário não, ele não vai gasta chegar até a nada gente. para ter a informação. Não gasta nada. Para ter informação é só procurar a gente. Agora tem até o NIB, a NIB, né, Nova Indústria Brasil, que está trazendo várias informações de crédito. A gente também orienta o empresário. Essa orientação realmente é gratuita. As federações e a Confederação da Indústria, ela disponibiliza. O que teria algum custo é se ele precisar contratar uma consultoria para poder fazer algum projeto, né, para buscar o crédito. Mas aí também o preço eu não consigo te falar, porque varia de acordo com o porte, de acordo com o financiamento que ele precisa, né? Então, deixando claro, o empresário tem uma indústria, ele precisa fazer uma reforma ou precisa comprar um maquinário, ele procura o NAC e o NAC vai dizer para ele, ó, para esse determinado projeto seu, a melhor linha de crédito é essa, que a Isso, a gente vai instituição buscar. financeira é essa, e encaminha para a instituição financeira que vai fazer Isso, a gente vai sentar junto, vai ver qual é o principal, a principal necessidade dele. A E isso gente não tem vai. custo. Não, isso Não não tem tem custo, custo. não. Caso ele precise fazer algum tipo de consultoria ou algum tipo de projeto, Aí aí o projeto sim, a gente cada responde. caso é um caso e vai ter que ser analisado. Exatamente, exatamente. Perfeito. Pode passar. Aí a gente também, além de todas essas informações, também existem soluções financeiras para o comércio exterior, né? Que aí o NAC, ele destrincha cada um deles, né? Adiantamento de contrato de câmbio, né? Para exportação, aí tem os programas do BNDES, tem pré-pagamento, e nas oportunidades de financiamento à importação tem o FINIMP, né? Que é um financiamento para importação, que eu acho que o Hugo vai falar já já. E é aquilo, né? A gente tem todas as soluções de crédito que existem no mercado, a gente mapeia e coloca lá no próprio site, tem tudo destrinchado.
Se o empresário tiver alguma dúvida lá na hora que estiver olhando, procura um dos gestores do NAC de cada estado, né? Aí ele vai, pronto, se ele for dentro do site da CNI, ele vai dizer de onde ele é, aí a CNI vai direcionar para o NAC do estado dele. No caso aqui em Pernambuco, é o Núcleo de Economia da FIEP. Perfeito. O núcleo de acesso ao crédito está dentro do núcleo de economia da FIEP. Aí é só a título de ilustração, porque a gente tem muitas publicações de todos os tipos de informação referente a crédito. A gente tem muita publicação lá dentro do site. Eu coloquei só alguns aí. A gente tem, olha, o mais recente foi esse primeiro aí, Financiamento à Nova Indústria Brasil, né, a NIB, que é o que mais está se falando no início, mas BNDES Finame, FINEP, para capital de giro, Pronamp, materiais, máquinas, a gente tem vários tipos de publicações. E é isso, né? O meu papel aqui hoje era trazer a informação de que o NAC existe, que o empresário ele pode buscar isso. Desse QR Code que está aí, quem apontar a câmera do celular vai ser direcionado para o site do NAC dentro do site da CNI, né? Ou então entrar ali, www.cni.org.br/NAC. Ou então no lugar do www, colocar o NAC, né? Aí você chega às informações. Perfeito. Muito obrigado, César. Nada. E daqui a pouco a gente tem umas perguntinhas para você aí. Hugo, fique à Boa vontade, meu noite. amigo. Rapaz, vamos agora para a parte mais prática. Eu acho que da apresentação é o que muito interessa a todos que estão aqui nos ouvindo, que são as linhas de crédito para comércio exterior. E de antemão, eu digo assim que o Banco Nordeste vem olhando com carinho para a pauta de comércio exterior, assim, importação e exportação, por entender que dentro do processo de construção do desenvolvimento, essa relação importação-exportação, ela guarda total relação. E eu acho que é um caminho a gente trilhar, preparar o empresariado, amadurecer o empresariado, para que tenhamos condições saudáveis, negociais, interessantes para o comércio exterior. Então, eu vou fazer a apresentação aqui dos principais produtos de câmbio. O primeiro deles, talvez seja um dos mais usuais, é o ACC. Ele serve como adiantamento ao exportador brasileiro, exportador de bens ou serviços, dos valores em reais equivalentes à moeda estrangeira, comprada para entrega futura, vencimento da operação. Então, ela é uma antecipação de uma operação celebrada pelo importador, pelo exportador, certo? Eu tenho duas modalidades. Eu tenho o ACC, que é o adiantamento concedido antes da entrega dos documentos da exportação, e o ACE, que é o adiantamento concedido concomitantemente com a entrega dos documentos. Esse produto tem como público-alvo, principalmente, exportadores brasileiros, clientes do BNB, que têm um rating interno acima de 7. O que isso quer dizer? A porta de entrada no banco é se fazer um cadastro. Após o cadastro, o banco vai fazer uma avaliação de crédito a partir das informações contábeis, a partir do mercado no qual a empresa está inserido, e eu vou ter uma determinada ponderação de risco. Então, para esse produto, tem que ter minimamente um rating acima de 7. O prazo para pagamento. Eu tenho 750 dias, prazo para pagamento de utilização às fases pré-embarque e pós-embarque. 360 dias, que é a fase do ACC, que no momento do fechamento da operação com a mesa, não poderá ultrapassar um ano para o vencimento. Perfeito. Funciona como quase com uma carência aí, né? Aqui eu vou entrar em um aspecto mais operacional e negocial, para ficar mais claro o que eu falei no slide anterior. O cliente tem que ter o cadastro vigente e atualizado. Inexistência de ocorrências de câmbios vencidos ou restrições impeditivas para a contratação. Tem o limite de crédito calculado, e aí vai ser um desdobramento do processo de cadastro que a gente faz. Os custos de uma operação de ACC. É um deságio, já que é uma antecipação, e a gente vai fazer a negociação no cada caso, considerando o prazo, a nota de risco do cliente, o valor da operação, e a gente vai direcionar, em função dessas variáveis, qual vai ser o custo da operação. Não há incidência de imposto de renda e IOF zero, desde que comprovada a exportação. E temos tarifas administrativas pelo serviço prestado, que é de R$ 170
pelo registro da operação e 150 pelo concessão do adiantamento. São tarifas de serviço do banco. Hugo, você, aproveitando aqui, fazer feito César também, tá? Vou te interromper algumas coisas, foram Perfeito. surgindo para a gente não perder o fio da meada. Você falou ali da questão do rating, do ranking a partir de 7, né? Mas muitos do que eu posso dizer assim, das reclamações que a gente, do histórico que nós já tivemos com o Banco do Nordeste, muitas falam, é muito burocrático, é muito burocrático. Eu sei que isso vem mudando ao longo dos anos, vem melhorando bastante. Eu quero saber como é a burocracia para esse tipo de retirada aí. Não é tão burocrático, não, né? Não, vamos lá. É importante, acho que essa pergunta, acho que acaba sendo, acho que eu vou acabar respondendo muitas outras a partir dela, que é o seguinte: é importante que a gente tenha em vista que o Banco Nordeste é um banco público, tá? A gente trabalha, em linhas gerais, com muitos recursos públicos, ainda que o ACC não seja captação, mas a nossa natureza, ela pressupõe um certo grau de formalidade. E veja isso até mesmo como uma forma ao estímulo ao desenvolvimento. Então, para ter acesso ao crédito no banco, naturalmente, você vai precisar vencer algumas etapas, tem que apresentar um faturamento fiscal, porque isso é condição para eu gerar um limite de crédito. Aqueles documentos de ordem legal que uma empresa tem que ter para funcionar regularmente, a gente vai exigir. Então, na verdade, o que a gente chama de burocracia, eu chamo de são formalidades necessárias que a empresa, para funcionar de forma regular, teria que apresentar. Perfeito. Então, para ter acesso ao crédito, em se tratando do ACC especificamente, e aí eu vou estender aos demais produtos, em sua grande maioria, o que é que eu vou precisar? Fazer o cadastro da empresa. Então, ela tem que apresentar os documentos constitutivos, o faturamento fiscal, o documento dos sócios, não ter restrições impeditivas à concessão de crédito. Então, feito isso, eu vou ter um limite. Então, na verdade, é como eu digo, não é uma burocracia, são formalidades inerentes à atividade. E até porque se trata também de um banco que é muito mais, digamos assim, entre aspas, fiscalizado do que se fosse um banco privado, né? Você tem que prestar contas daquilo que está sendo É, financiado e tudo mais, então tem que ser as coisas realmente bem regulamentadas e bem documentadas, né? e vou mais além. Acho que a formalização ela é necessária para o desenvolvimento. Então, só abrindo parênteses aqui, imagine que o banco trabalha do microcrédito até as empresas que faturam bilhões. E a ideia da gente é sair, fazer com que o pessoal saia do microcrédito com a formalização. Então, o microcrédito é a porta de entrada e ele vá desenvolvendo. Então, na medida que eu vou colocando situações dessa natureza, a gente vai gerando estímulo no empresariado, amadurecer um pouco mais a contabilidade, amadurecer um pouquinho mais a gestão, amadurecer um pouquinho mais os controles. Então, por tabela, as portas vão se abrindo nos mais variados aspectos. Perfeito. Vou falar agora sobre o Nordeste Exportação. E aqui eu vou, acho que, dedicar a maior parte do tempo por ser esse o produto mais representativo do diferencial do Banco do Nordeste. Eu acho que muitos já sabem, mas eu vou aqui explicitar, o Banco do Nordeste, ele opera os recursos do FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, está lá previsto na Constituição, que é para estimular o desenvolvimento das regiões, no caso específico da região Nordeste. Então, acontece que, para que isso aconteça, aí de forma estratégica, política, através do crédito, o governo concede ou dá condições diferenciadas com relação a taxas, carências, prazos, para que a gente consiga, volto a dizer, através do crédito, que é uma das vertentes do desenvolvimento, estimular o crescimento das empresas. Então, o Nordeste Exportação é uma linha de importação, exportação, com recurso do governo. Então, isso quer dizer o quê? É um recurso é uma operação que é feita em real, é uma operação que é feita sem OF, é uma operação que ela é precificada. Então, imagine que para o pequeno exportador que está querendo entrar com essa pauta, ele trazer uma operação precificada em real, segura, com custo baixo, vai trazer ou vai minimizar, eventualmente, os riscos que uma operação de comércio exterior envolve.
Então, ela É, tem. é bom você falar sobre o Nordeste Exportação, porque apesar de estarmos aqui na FIEP, na Federação do Sul de Pernambuco, nós temos uma série de ouvintes aí, né, Mieko, da rede sim, principalmente do Nordeste aí envolvidos, estão assistindo aqui a sua apresentação, e acredito que essa é a parte que mais interessa a todo mundo. É realmente destrinchar bem isso aí que você está falando, Nordeste Exportação. Acho que isso aí é a menina dos olhos que todo mundo viu ouvir você aqui falar. É, e outro ponto importante é porque o Nordeste Exportação, ele é o que mais se assemelha com a operação de crédito convencional. Então, para quem está querendo entrar no processo, o Nordeste Exportação, ele vai ter um processo menos traumático de entendimento do mercado, para, em um momento posterior, quando tiver um grau de maturidade maior, se utilizar dos demais produtos que estão um Sim, pouco mais dinâmicos. Então, ele é mais palatável para o empreendedor, do ponto Entendi. de vista de entendimento. Então, o público-alvo são empresas exportadoras industriais, agroindustriais e comerciais. Ele tem um prazo máximo de 24 meses. Então, esse ponto aqui é importante, porque se estabelece um prazo de até 24 meses para que se consiga concluir todo o fluxo da exportação, produção, Produção, renda, venda, recebimento transporte, entrega, e rendimento. recebimento, Então, você consegue, em 24 meses, fazer um fechar o ciclo. fluxo dentro de uma gestão equilibrada, tranquilo, condizente com o fluxo operacional. Então, nesse espaço de tempo, a ideia é que, na medida em que você vai recebendo os recursos da exportação, você vai amortizando a operação. De tal forma que, no espaço de tempo, lógico, condizente com o fluxo negocial, essa operação esteja liquidada e você consiga novamente fazer outras operações e criar um dinamismo Fazer no girar contrato, a fazer roda girar. da bicicleta aí, digamos assim. Exatamente. Ele é 100% de recurso do FNE, coloquei aqui, que é um recurso subsidiário. É importante falar o seguinte, é, a taxa do FNE, além de ser uma taxa subsidiada, bem menor em relação às praticadas pelo mercado, existe ainda a figura do bônus de adimplência. Imagine que, uma vez pagando em dia, sob uma parcela dos juros, ainda tem chamado de desconto, seria um bônus de adimplência. Então, você consegue fazer com que é um estímulo, na verdade, a adimplência para fazer uma geração de um histórico. É necessário ter um limite aprovado, isso é importante. E por se tratar de uma moeda desembolsada em moeda nacional, vai seguir um trâmite para o empresário de uma operação de um capital de giro em moeda nacional. Entendi. Então, ele consegue entender bem É mais o conceito da simplificado, operação. é mais simplificado, principalmente para um Nordeste, uma região como a nossa, o Nordeste, que não tem tanta cultura da exportação. Então, é bem importante todos esses processos serem mais simples, né? Até para ele gastar energia e tempo aprendendo o que ele tá, os gaps dele, né? Aí, como eu disse, é uma operação que é precificada. Uma operação em real, sem OF. Então, ele consegue fazer uma gestão disso Vou gastar do tanto, começo, vou vou receber receber tanto, tanto, vou pagar tanto tanto de ao... juros, Isso, independente de outro tipo de fatores e de outro tipo de variáveis aí, ele sabe que eu vou receber tanto, vou pagar tanto de exatamente. juros, é muito essa, mais essa, fácil para ele fazer essas essa contas. certeza para ele, né? Porque o grande problema do empresário hoje é a incerteza, né? Exato. Principalmente na questão da exportação. Então, ter essa certeza de quanto vai receber é importante. E a exportação ele tem o grande medo de como é o câmbio, como eu vou mexer com A isso, quando eu volatilidade do câmbio. vender, e quando eu comprei era o câmbio estava de uma maneira, quando eu produzi estava com outra, quando eu vendi estava em A outra, e quando eu recebi estava em outra, e assim fica muito mais fácil ter Exato. todo esse entendimento. Naturalmente, o mercado, ele dispõe de produtos que servem para proteger as operações. Mas imagine que eu vou ter um grupo de empresários, e aí eu destaco muito esse ponto. Vou ter um grupo de empresários que ainda não tem a maturidade suficiente e que precisam, entende que é necessário entrar no mercado. Então, esse público-alvo especificamente, ele vai ter um diferencial muito grande com a utilização do Nordeste Exportação. Acho Uhum, que fica conceitualmente bem entendido o processo para ele. perfeito. É isento de OF, é, as tarifas internas de serviço, e tem um ponto importante, que é a questão da liquidação. Ele acaba sendo um pouquinho
formal burocrático, mas eu vou colocar aqui. Uma vez recebido o dinheiro da exportação, caso você receba de forma parcial, na medida que vão recebendo os recursos, uma vez recebido o dinheiro, você tem até 15 dias para dessa cambial amortizar o banco. Porque o banco quer saber que efetivamente aquele recurso foi de uma exportação. O banco tem essa proteção com relação ao programa. Porque eu imagino que na dinâmica empresarial você vai recebendo recursos de diversas fontes e origens. Uhum. Então o banco quer certificar que aquele recurso foi da exportação. Para isso que ele pede. Receber um recurso de exportação, você tem até 15 dias para utilizar esse recurso para mostrar a operação, para poder comprovar que foi efetivamente decorrente dela. Perfeito. Eu tenho uma nota e cédula de crédito à exportação. Esse produto, ele é o Nordeste Exportação sem o recurso do governo. Sim. Então, ele é muito parecido com relação à condição. Então, ele se presta a público-alvo, pessoa física ou jurídica que se dedique à atividade de exportação de mercadorias ou serviços. Prazo máximo até 36 meses. Esse produto, ele tem uma carência, que vai 12 meses. No Nordeste Exportação, eu não tenho carência. Eu tenho um vencimento único, que vai até 24 meses, e você vai amortizando de acordo com a conveniência. Fez exportação, recebeu dinheiro, amortiza. Esse ele vai ter uma carência Até porque ele vai querer de 12 amortizar o meses. quanto antes para poder retirar novamente os outros É, recursos, né? exato. Ele vai amortizando para ele já tem aquele limite pré-estabelecido, então ele sabe que quando ele amortizar, ele já vai abrir novamente o crédito para ele prosseguir com essa operação novamente, não é isso? É porque essas operações de curto prazo, elas têm essa essência, essa natureza. É criar uma educação para o empresário de fazer algo que seja compatível com o fluxo dele. Então, pegar uma O operação. empresário trabalhar com o recurso do financiamento com a taxa, com essas taxas de juros favoráveis, não é isso? Exatamente. E ele fazendo com isso com um prazo adequado, a gente vai forçar o empresário a criar um fluxo normal. Porque tem situações em que o empresário tem um fluxo de 3 meses e pega uma operação em 12. Em algum momento, ele vai ser forçado a pegar esse recurso e destinar a outras finalidades. Sim. Quando eu trago prazo a esse fluxo, a gente cria uma aderência e estimula ele como eu digo, a girar mais, é um dos desdobramentos para poder dinamizar mais. No NCE, que a gente chama, eu tenho um reembolso com periodicidade mensal, trimestral, semestral, anual ou pagamento único. Tá vendo? No Nordeste Exportação, eu não tenho fluxo de reembolso. É um investimento único que ele amortiza. Aqui eu vou ter um fluxo de reembolso de uma operação convencional. É 500 mil o valor mínimo por operação. O custo disso é o custo de captação de uma operação própria de comércio exterior. Então, vou verificar naquele dia que está querendo fechar a operação, vou custar a nossa mesa de operações e ela vai ver como é que está a questão câmbio e tudo para definir o custo daquela operação. Uhum. Pode passar, amigo. Aqui é isento de IOF, desde que comprovada a exportação. Esse ponto aqui é importante que na liquidação. No Nordeste Exportação, eu passei para vocês que você tinha que fazer a comprovação da exportação. Em que sentido? Fez a exportação, tem até 15 dias para colocar o Para dinheiro usar no aquele banco. recurso e amortizar, não é isso? É. Entendi. E você apresenta para o banco o quê? As cambiais. As cambiais, daquele momento, eu conto 15 dias, então eu vou saber que aquele dinheiro foi daquela cambial. Nesse caso específico, eu não vou precisar de cambial. Ele é um processo nesse ponto mais simples. Só vou precisar da DUI, da Declaração Única de Exportação. É um documento um pouco mais abrangente. Tem o FINIP, Sim. que aí é o que César estava explicando estava ali. explicando, que ele se presta a financiamento à importação, no qual o banco repassa recursos de linhas externas ao cliente, para que este honre seus compromissos no exterior com fornecedores de mercadorias ou prestação de serviços. O público-alvo são importadores brasileiros que tenham obtido pontuação igual ou superior a 6,79, prazo máximo até 360 meses, valor mínimo US$ 150 mil. Fonte de recurso, linha de crédito externa, captado no mercado internacional. As garantias são aquelas aprovadas na proposta de teto operacional. Deixa eu agora explicar um pouquinho
Isso aqui. O FINIP, ele é um processo, é um produto, melhor dizendo, já de ampla utilização no mercado, né? Isso. Você quer fazer a importação de um produto, serviço, você procura o banco, gera um limite de crédito. Dentro do limite de crédito, eu vou entender qual o comportamento da tua necessidade, vou lá e estabeleço um limite. A partir desse limite, você vai me dizer como e quanto vai querer utilizar, dentro dessas condições de prazo e com valor mínimo de operação, que no caso do Banco Nordeste, US$ 150.000, certo? A taxa é a taxa de mercado, então essa taxa não tem como eu precificar ou trazer a valor presente, vai ter no momento que eu for fechar a operação, vou verificar o custo disso. Então, uma vez feita a operação, no dia que você for fazer o pagamento, naquele momento eu vou travar, vejo qual a variação cambial do dólar do dia, te digo qual é o valor e você faz o pagamento. Uhum. O Finipe agora eu vou colocar as questões mais negociais. Cliente com cadastro vigente e atualizado. Aliás, o cadastro vigente e atualizado, ela é condição para toda e qualquer operação, para todo e qualquer produto. Então, procurar o Banco Nordeste, colocar os documentos constitutivos, os documentos dos sócios, a gente faz a análise do faturamento e vai estabelecer um limite. Então, a partir desse limite, é que eu vou fazer a utilização. E aí eu vou ver em cada produto qual melhor se encaixa a necessidade do cliente. Inexistência de ocorrências de câmbio vencida ou restrições impeditivas. Isso quer dizer o seguinte: as operações de câmbio ela tem um fluxo, é um começo, meio e fim. E o fim, quando você fecha, é quando você apresenta os documentos legais que são correspondentes. Então, eventualmente, você pode liquidar uma operação do ponto de vista financeiro e deixar de apresentar um documento. Aí você vai ficar com um apontamento interno que, para fechar uma nova operação, tem que apresentar esse documento, sendo Uhum. sendo bem lidado. Restrição impeditiva, eu acho que é o que o mercado já se utiliza. Então, são aquelas restrições cadastrais básicas. A gente faz aquelas consultas que são mais populares. Ter limite vigente. Com limite vigente, ter o que eu chamo de proposta de crédito, o teto operacional, que é Esse limite vigente é o que você fala do limite do próprio banco, né? é, Do Banco do Nordeste em relação à empresa, no é caso, o não é isso? limite da empresa em relação ao banco. Isso. Hã? Na verdade, Exatamente, né? exatamente. É o limite. Dentro do limite, ele vai me sinalizar quanto ele pretende fazer de importação e exportação, então eu deixo pré-estabelecido esse valor, vai ficar reservado só para operações de comércio exterior. Posso fazer a documentação de importação para amparar a proposta e comprovar a finalidade econômica da operação e que as mercadorias já tenham sido embarcadas ou o serviço já tenha sido prestado. Os custos de uma operação. Os encargos cobrados pela fonte dos recursos, que é o banco no exterior, porque essa operação, a origem do funding dela são recursos internacionais. Então, o banco se utiliza de bancos correspondentes para poder fechar esse tipo de operação. A comissão interna de risco, pela concessão do financiamento, que eu vou ter o custo no mercado e o banco vai ter um spreadzinho, que é o risco dele em relação à operação. Ela é sujeita a imposto de renda, na alíquota de 15%, no momento da liquidação da operação, IOF, que imposto de renda e IOF são questões de ordem legal, então vai seguir a legislação vigente no momento que for fechar a operação. E a tarifa do banco é de R$ 150 pelo serviço. Uma dúvida, não sei se vai entrar no microfone, mas então o interessado solicita o financiamento da importação antes ou depois de ter feito a importação? Ele vai no banco, faz o cadastro, aprova o limite, faz a importação. É depois da importação. Depois da importação. Até porque depois é preferível que ele, uma vez que ele já saiba no momento da negociação, qual o limite que ele vai ter aprovado. Uhum. Então, ele ficar com o cadastro vigente e com o limite válido é condição para fazer qualquer negócio. Depois ele vai lá, fecha a operação, sinaliza para o banco e eu faço o finito daquela operação. Eu tenho um crédito documentário de importação. A finalidade é garantir ao exportador estrangeiro o pagamento do fornecimento de bens ou da prestação de serviço a um importador brasileiro. Então é o seguinte: o brasileiro quer importar um bem ou um serviço
ele pode fazer uma antecipação desse valor ao exportador estrangeiro, o que a gente chama de através de uma carta de crédito. Isso é muito comum, acho que para vocês terem uma ideia, com financiamento do próprio banco. Você chega no banco, contrata o financiamento de um item importado. E, em função do nosso fluxo operacional, às vezes demora um pouco para se fazer o desembolso. Sim. E você quer chegar para o fornecedor e antecipar o valor do financiamento, o pagamento. Então, a gente faz uma antecipação através de uma carta de crédito, que inclusive fica até vinculada ao próprio financiamento. Então, a análise fica até mais fácil para o banco, porque é o risco do cliente e da demanda eu faço quando eu analisei o projeto. Então, já tenho o risco pronto. Então, é só uma antecipação para que, quando sair o desembolso do financiamento, eu quite a operação. Público-alvo: importadores brasileiros que tenham obtido pontuação interna igual ou superior acima de 6, prazo máximo 21 dias. A negociação da carta de crédito é realizada entre exportador e importador e é apresentada ao BNB. Então, é uma relação comercial entre eles. A garantia são aquelas aprovadas na proposta do teto operacional. O custo da operação, como é uma operação com mercado internacional, são custos externos repassados pelo banqueiro no exterior, o banco correspondente, mais a comissão interna do banco. Não há imposto de renda, não há IOF, e a tarifa do banco é de R$ 350. Bom, Esse, pessoal, esse que você falou, só fazendo uma pergunta, você estava falando do Finimp também, esse último? não, é a carta de Carta de crédito. Carta de crédito, né? E qual é o valor de operação mínimo? Não tem poder de operação. Não tem Não valor tem. mínimo. A carta de crédito é o seguinte, é para pagar um fornecedor exportador no exterior, Entendi, tá? entendi. Então, imagina que você seja um serviço, seja um equipamento. Você aprova o limite do banco, vai dizer, banco, eu quero fazer um pagamento a um fornecedor de um item que eu comprei. Eu vou dizer, então tá certo. Dentro daquele limite que é aprovado, a gente fecha essa operação, a gente paga o fornecedor Isso, e você perfeito. vai ficar com uma operação de crédito com o banco. Perfeito. É porque eu estava querendo entender ali o valor, mas aí esse aí você respondeu perfeito. É porque o Finipe chega a Tem. ser um pouco restritivo, né? Quando você fala de valores ali, Era. US$ 150 mil, já fica um Valor mais valor, alto. um valor mais alto, né? Nem todo mundo, né? São algumas operações que o cara vai conseguir trabalhar isso aí, né? Mas você está falando de indústria, de maquinários, Já. ou fornecimento de De bens. Isso. matéria-prima. Entendi. Então, assim, acho só para a gente, não encerrando, mas só para dar um desfecho na apresentação, o que é importante que a gente tenha em vista. A operação de comércio exterior, ela requer necessariamente um certo grau de formalização. Eu acho que o caminho para você amadurecer com o assunto é você entender bem como é que funciona, procurar os órgãos e entidades que possam lhe assessorar nesse sentido e se fazer uma preparação para isso. Entender bem o seu mercado externo, onde é que você está querendo se inserir, Uhum. internamente, ver quais são os caminhos, ver quais são as modalidades de financiamento, ver quais são de crédito, melhor dizendo, ver aquilo que melhor se adequa à sua necessidade, para você construir uma operação madura, saudável, e naturalmente o tempo e o conhecimento vai fazendo com que você tenha um grau de maturidade. Perfeito, perfeito. E conto com sim também nessa, nesse amadurecimento, né, Mieko? Ele sim também disponibiliza curso, né, de carta de crédito, porque a carta de crédito ela exige vários critérios, né, também para pagamento. Então, tem um curso específico para que o exportador também não tenha esse problema na hora de receber. Só complementando, só para. É assim, na verdade, como o tempo aqui ele foi exíguo, a ideia aqui é trazer o assunto para vocês, para reflexão, para amadurecimento, para aprofundamento, certo? Então, o Banco Nordeste vai ficar à disposição para, na medida que se evoluir aqui a estratégia, entrar no cada caso. A gente tem aí 292 agências espalhadas por todo o Nordeste, com condições de dar as informações específicas por caso concreto. Aqui foi trazer em linhas gerais o que é que a gente tem, Produtos de prateleira, para que a mas gente o ideal é que tenha caso a caso. A pessoa, cada problema é um problema e cada solução é uma solução. Então, isso exatamente. aqui é o perfeito, exatamente. Tranquilo, muito obrigado, Hugo. Vamos seguir agora para as nossas perguntinhas.
Então vamos lá, eu já vou aproveitando aqui fazendo uma pergunta aqui para os dois já. Mas quais são os principais programas de financiamento oferecidos pela Redinac e pelo Banco do Nordeste? Eu sei que já foram citados aqui, tanto o NAC não tem financiamento, e você já citou vários aí, mas acho assim, os que mais são, digamos assim, usuários no dia a dia, o que é o mais procurado. Na curva ABC de produtos, é aquele produto A. Ó, no Banco Nordeste é o ACC. Acho que ela é uma operação bem convencional. Eu acho que o conhecimento dela no mercado já é bastante difundido. Então, ela é de fácil operacionalização. E o próprio Nordeste Exportação, pela condição que eu tenho de oferecer, de taxa, de condição, de segurança negocial. E de desburocratização do Desburocratização, modelo de negócio de exportação, né? exatamente. Perfeito. E a Redinac não tem, né? A gente não é uma agência financiadora, né? Mas assim, o que tem, o que o pessoal procura muito a gente, ainda para exportação, a gente não é procurado. É mais para capital de giro mesmo. A gente ainda não tem, assim, o nosso o empresário que procura a gente ainda não tem esse nível de maturidade para exportação. É o que a gente está querendo fazer, é capacitá-lo para isso. É importante que o Nordeste Exportação é um giro para exportação. Isso. É um giro, né? Então, Assim, veja, o conceito é um giro para é, exportação. isso. Perfeito. Ele é, como você falou, ele é de fácil entendimento como um capital de giro. Ele vai chegar, do mesmo jeito que ele tira um capital de giro para financiar insumo, ele tira para exportação. É muito fácil dele De se entender, Entender. né? entender. Agora uma pergunta um pouco mais focada para César aqui, mas César, como é que você já falou a respeito do site, né? Mas reforça aqui, eu queria que você reforçasse como é que a gente pode acessar e se candidatar a esses recursos financeiros ou recursos para expandir os negócios internacionais. O nosso principal canal é o site do NAC, né? O empresário ele vai chegar ali primeiro, vai fazer um cadastro, vai dizer a necessidade dele e ali a própria CNI ela vai direcionar para o NAC que vai poder atender, né? E aí quando a gente chegar com a demanda, a gente vai conversar com o empresário, vai sentar junto, vai entender qual é a principal dor dele, né? Qual é a principal necessidade dele e tentar direcionar para as linhas de crédito para exportação que existirem, que for mais adequada para a realidade dele. Perfeito. Hugo, quais isso aqui de maneira geral, tá? Porque a gente entendeu que tem diversos tipos de, de produtos aí, mas quais, vias de regra, quais os critérios as empresas precisam cumprir para serem elegíveis para receber financiamento para exportação do Banco do Nordeste? Acho que eu vou dividir em dois. A parte mais operacional, cadastro vigente, limite aprovado e não ter restrição. E a parte negocial é possuir qualquer atividade que eu consiga, a partir dela, entender que é uma necessidade de exportação. Juntou as duas, a gente encaixa e só vai ver qual é o melhor produto. Entendi. Mas precisa ver esse link aí a necessidade com a finalidade, né? É porque o Banco Nordeste, a gente cumpre um papel que vai para além de um agente financiador. Enquanto o Banco de Desenvolvimento, a gente tem alguns compromissos, que é fazer um desenvolvimento econômico e sustentável. Então, não raramente, a gente, até informalmente, até presta um serviço de consultoria. Sim. Imagina que o empresário, quando chega para obter crédito, a gente procura entender qual é a real necessidade dele. Até porque às vezes ele está perdido, Ele né? está Ele vai estar perdido. precisando, mas não sabe exatamente o que ele quer. E aí a gente procura direcionar para aquilo que faz mais sentido. E muitas vezes o que faz mais sentido não é o que é nem mais financeiramente vantajoso para o banco. Então, é bom a gente ter um papel que vai para além do que o mercado trabalha, de Exatamente. entendimento dessa necessidade. Então, a Perfeito. construção da exportação ela vai muito nesse sentido. Vai lá, Entender o modelo de vai negócio, lá, entender o que ele visita, quer. o que é, se faz sentido, para onde ele está olhando na exportação, se ele já viu a questão de mercado, que é comum, inclusive, ele procurar a gente sem ter informação. Eu quero exportar. Quer Mas exportar o quê? exportar o quê? É, Para quem? Como é que funciona? Hã? o que é Como que é, você está o que é que você está produzindo? produzindo? Então, a gente procura vai fazer uma leitura um pouquinho mais ampla do tema. Perfeito.
Agora também tem outra perguntinha para os dois aqui, mas, claro, um responde o outro e complementa aí. Em que medida a Redinac e o Banco do Nordeste podem ajudar empresas iniciantes ou de pequeno porte a superar desafios financeiros e iniciar suas atividades de exportação? Eu acho que, do ponto de vista do Banco do Nordeste, a gente fazer a iniciação com o produto certo. Então, acho que não adianta pegar o pequeno empresário que quer exportar e trabalhar com ele um produto que não seja aderente ao nível de conhecimento dele, à sistemática da atividade dele, ao fluxo negocial dele. Então, enquanto o Banco do Nordeste é o seguinte, é fazer essa leitura e fazer essa iniciação. Essa iniciação a gente faz o quê? Oferecendo o programa adequado, para poder a gente gerar um convencimento nele, a maturidade para poder ele avançar na pauta. Quando se trata de um cliente de maior porte, naturalmente tem um back-office, tem uma envergadura maior de entendimento. O de pequeno porte, ele requer, de fato, a iniciação. Então, para o pequeno, é o seguinte, é dar o crédito na medida certa, com a finalidade certa, O bem remédio na orientada, dose certa, né? para poder ele internalizar e conseguir dar um passo à frente. A Redinac vai mais ou menos nesse sentido, apesar de não ter o produto em si, né? Mas principalmente para mostrar, para entender o empresário. Eu falo isso de modo geral, não só para exportação, mas para crédito mesmo. Às vezes o empresário chega para a gente que está precisando de crédito, mas não sabe exatamente para quê, né? Só está precisando porque realmente está ali sufocado e tal. Então a gente vai entender a necessidade real dele, mostrar para ele a necessidade real dele e direcioná-lo para o que será mais. Às vezes não é nem o momento dele exportar, ele precisa resolver outras questões internas ainda para poder começar a buscar outros mercados, né, em outros países. Então, a gente faz esse trabalho de maturação mesmo do empresário. Eu vou me meter na resposta de vocês. Eu fiz a pergunta, mas eu vou me meter na resposta de vocês. Seja daqui de Pernambuco, procure o SIM daqui da FIEP, de Pernambuco, o Centro Internacional de Negócios, para você tirar todas as suas dúvidas. Vai ter uma série de consultorias, uma série de capacitações e cursos, uma série de produtos, até um bate-papo mesmo informal com o pessoal daqui para te esclarecer e tirar uma série de dúvidas. E cada estado tem o seu SIM, Centro Internacional de Negócios. Se você estiver na Paraíba, em Alagoas, na Bahia, procure o SIM da sua federação, que vai te ajudar bastante nesse trabalho aí de início nas atividades de exportação. Vamos seguir para mais uma aqui. Essa também pode ser respondida pelos dois, mas como as empresas podem mitigar os riscos associados aos pagamentos internacionais, como risco de câmbio, risco de crédito, risco político? Que é Olha, um grande temor do empresário, na verdade, principalmente aqui em Pernambuco, quando a gente não tem muito essa cultura de exportação, né? Fica com aquele medo. Eu prefiro vender aqui, ganhar menos, do que vender para fora e não receber nada. É o grande medo, né? tem a questão também da volatilidade do câmbio, né? Como economista, vou responder aqui como economista, não como. Para mim, o principal fator é você tentar reduzir o nível de dependência de um único mercado, né? Tem que tentar buscar mais de um mercado, principalmente quando você tá exportando, né? No caso da volatilidade do câmbio, quando tiver essa possibilidade na fixação da moeda local, né? Porque a questão da volatilidade cambial é gigante, ainda mais com as incertezas que a gente tem na economia, né? No cenário atual, tanto o Brasil quanto o mundo. E eu colocaria aqui também a questão de você estar sempre monitorando as tendências cambiais, né? Para tentar mitigar os problemas, né? Tentar analisar como é que está o mercado Bom, e sempre, né? E ver eu acho que vou nesse sentido. Do ponto de vista, acho que financeiro, só para complementar, Sim, eu vou colocar duas situações. Num primeiro momento, avaliar em que situações não é razoável se fazer uma operação com um nível de risco menor, olhando para o crédito especificamente. Então, para isso eu tenho, volto a dizer, no caso da gente, uma operação em real, ainda que seja de sim, exportação. sim. O mercado já oferece alguns produtos que servem para segurar, digamos assim, ou para travar câmbio em operações de crédito. uhum, Então, acho que você consegue, na verdade, do ponto de vista financeiro de crédito, mitigar esse mitigar risco. o risco. Perfeito. Agora uma perguntinha aqui para César. A
apesar de você já ter um pouco esclarecido, eu quero que você destrinche um pouco mais, César. A gente já entendeu que o NAC, ah, ele, na verdade, é o grande Google dos recursos aí Disponíveis, né? disponíveis, mas como é que funciona o serviço de consultoria, César, do NAC? Então, o serviço de consultoria é um produto novo do NAC, né? E a gente tem como parceiro vários consultores bem credenciados que passaram por uma série de avaliações feitas pela CNI para eles estarem aptos, né, a fornecer esse serviço. Então, para ele funcionar, como é que acontece? O empresário vai vir até a rede NAC do estado dele, né? Aqui no Nordeste nós temos 9, né? Nos 9 estados do Nordeste a gente tem ponto focal da rede NAC. Ele vai procurar a gente vai fazer uma triagem dele para ver o que é Um que diagnóstico, um digamos diagnóstico assim. para ver o que é que ele necessita e vamos solicitar a CNI para a CNI disponibilizar um consultor. Normalmente vai ser o consultor mais perto do estado, né? De onde ele estiver localizado. Ah, Aí a entendi. gente faz mais essa intermediação entre ele e o consultor. Aí tem o custo, obviamente, depende muito de quanto que ele pretende retirar de crédito, né? Depende também do tipo de crédito que ele quer para quê, para qual é a finalidade do crédito dele nesse projeto. Aí é bem relativo, depende muito do porte da empresa, das necessidades deles. Perfeito. Então, realmente é algo mais, um produto bem customizado, digamos Customizado, assim. é totalmente customizado. Bem customizado mesmo, né? Então tá, não tivemos muitas perguntas aí, né, amigo? Não tivemos perguntas, não? Então, eu particularmente esclareceu várias dúvidas minhas. Eu saí daqui Que bom, com né? muito mais aprendizado, inclusive sobre a rede NAC. Também essas linhas de crédito do banco. Eu estou muito agradecido aqui. Foi uma honra ter vocês aqui, uma satisfação. E, Hugo, muito obrigado por ter participado. César já é da casa, César como eu posso dizer aqui, figurinha carimbada aqui no nosso programa, né, amigo? Mas, Hugo, muito obrigado por você ter vindo. Eu que Uma grande agradeço satisfação. a oportunidade. As portas da casa estão sempre abertas e sempre que tiver uma oportunidade para o empresário pernambucano e nordestino, por favor, não se acanhe, não. Traga aqui Não, que a gente aqui quer espalhar a palavra, né? É um não. parceiro Conto com o Banco Exatamente. Nordeste. de O divulgação. Banco Nordeste tem um papel importante aí nessa construção do desenvolvimento. Então, estamos também de portas abertas e vamos sim Vamos construir juntos, mais pautas aí em conjunto. com certeza. César, muito obrigado, meu amigo, como sempre. Sempre muito bom participar desses momentos. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite. Chegamos mais ao fim do nosso quarto FIEP Internacional 2024. Até a próxima.